Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura parcial do livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo que envolve o pensamento. Na semana passada começamos um trecho mais árido, que era sobre o dínamo espiritual, e a gente tentou expor qual é o conceito desse aparelho que transforma energia mecânica em energia elétrica. E eu vou ler rapidinho só para a gente restabelecer o vínculo. Na reunião anterior está mais detalhado. Dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas sob a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. A matéria mental está por trás da própria matéria do mundo corpóreo. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofônico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, a nossa mente, operando através do pensamento, é um dínamo. Ele transforma uma energia de um tipo em outro tipo, no caso aqui, no tipo de energia mento-eletromagnética, que são os pensamentos. Esse dínamo, que é o cerne do espírito, a mente, ele tem a capacidade de gerar, induzir, influenciar, transformar e coletar, tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa mente, ela emite, ela induz, ela transforma e ela coleta, ela recebe também. Esse conjunto de propriedades é que estabelece a relação do espírito com o mundo, né? O universo. Isso nós já discutimos semana passada. Vamos agora a um outro conceito também imediatamente posterior, que se chama gerador elétrico, que é de natureza material, para que ele faça depois uma descrição do gerador mediúnico. Por isso que eu falei que a leitura é árida. Algumas coisas que a gente repele por desconhecer e, de alguma forma, uma noção nós temos que aos pouquinhos percebendo. Por quê? Vamos antes de ler tudo isso, né? Porque nós vamos conhecer o universo através daquilo que nos é sensível, aquilo que nos toca, né? O que a gente vê, o que a gente sente, através dos 5 sentidos. Então é a primeira coisa, eu descubro a realidade primeiro, isso. Através desses estímulos. Aí o passo seguinte é a gente estudar quem emite esses estímulos, que são os objetos. Esses objetos que existem no mundo como matéria corpórea. Ao estudá-los, nós chamamos esse conjunto de estudo desta matéria de ciência. E é o que existe, é o que eu percebo, é o que eu consigo medir. E a espiritualidade a gente atinge de outra forma, através do pensamento, não é através da pele desse corpo. Então, o que os espíritos fazem? Através do que a gente conhece aqui, é comprovável aqui, é constatável aqui, eles fazem uma analogia, uma comparação com como funciona o mundo da espiritualidade, que nós não temos acesso tão próximo como temos
de uma mesa, de um computador, de uma janela. Então, através desses objetos que existem, se infere, se estende o raciocínio para aquilo que comanda o universo nas causas reais. Por isso que ele começa falando de corrente elétrica, depois ele fala em corrente mediúnica, ele fala em indutor na Terra, depois ele fala na indução no mundo espiritual. Agora ele está falando em gerador elétrico, é esse que existe aqui, eu compro, vou lá na loja, compro um gerador, tem lá no prédio instalado, tem no carro, então todos essas coisas existem, então quando eu olho essas coisas, entendo mais ou menos como funciona, aí eles se reportam à analogia no mundo mental. Então, por isso que eu falei que é árido, e vamos lentamente tentar abrir essa caixa preta, né? Que não é tão preta assim. Gerador elétrico. Recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica, fornecido pelos recursos atômicos do plano material. Então, recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica. Que motor é esse? Um motor elétrico, por exemplo, um ventilador. Um ventilador, ele é um motor elétrico que se alimenta da corrente elétrica que chega através da tomada, que é fornecida por recursos atômicos lá na hidroelétrica, quando do movimento da água mexendo as pás de um dínamo numa aparente transformação mágica em movimento, mexendo em partículas subatômicas, gerando a corrente elétrica. Então, colocando as definições, motor elétrico, ele é chamado de receptor, ele recebe o quê? A energia elétrica de um gerador. Então, motores, todos os motores, motor elétrico, motor de carro, são chamados receptores. Eles, para realizarem um movimento, eles precisam de uma energia, né? No carro vem a energia da queima do combustível, no ventilador vem da tomada e assim sucessivamente. Ok? Esse é o receptor. E aí continua André Luiz. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremo-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. O que é força eletromotriz? É justamente o que o gerador fornece. Então, existem dois elementos básicos: o gerador e o receptor. O receptor, que é o ventilador, só funciona se existir um gerador. O gerador é aquele que transforma energia de qualquer modalidade numa outra forma de energia. Exemplos de geradores. Vamos nos ater a geradores. Explicamos a semana passada de uma turbina lá na hidroelétrica que transforma energia mecânica da queda da água em energia elétrica através da turbina. Na semana passada, o dínamo da bicicleta, que transforma o movimento da roda em energia elétrica que ilumina a lâmpada da bicicleta. Coletores de energia solar. O que eles fazem? Eles pegam a energia do sol, que é luminosa, e transformam em energia elétrica, alguns, ou em energia de calor, outros coletores solares. Uma turbina eólica, ela transforma energia de movimento do vento em energia elétrica. Isso tudo são exemplos de geradores. Uma bateria de carro transforma energia química em energia elétrica. Tem lá elementos químicos dentro da bateria que, por reação química, transforma em energia elétrica. Pilha
pilha de rádio, né? Transforma energia química em energia elétrica. Então, essa é a característica de gerador. Gerador é aquele que transforma uma energia em outra forma de energia, predominantemente elétrica para nós, porque a energia elétrica, ela é de uma sutileza, de uma facilidade muito grande para transmitir. Eu produzo a energia em Itaipu e transmito isso aqui para São Paulo, através de um fio. Né? Lembra lá que aquela corrente alternada vai daqui até lá e volta, de São Paulo até Itaipu, vai e volta 60 vezes por segundo. Por isso a predominância da energia elétrica, porque ela é fácil de ser transmitida. Mais fácil que a energia elétrica ser transmitida é só a energia luminosa. Então, hoje, os fios elétricos estão sendo substituídos pelas fibras ópticas. Por quê? Porque aí é um transformador, é diferente. Aí tem a energia elétrica, já que eu consegui num gerador, transforma-se em energia luminosa, que é muito mais rápido, e jogo num cabinho de fibra óptica. E ele vai muito mais rápido do que a corrente elétrica num fio. Só para a gente ter uma ideia, uma corrente elétrica num fio, ela viaja a uma ordem de 1000 quilômetros por segundo. Já numa fibra ótica, está se falando em 270, 290 mil quilômetros por segundo, é muito mais rápido. E numa fibra ótica, os sinais não se interferem. No mesmo fio, numa mesma fibra ótica, podem ser enviados vários sinais distintos. Já num fio elétrico, só uma corrente elétrica. Está dando para imaginar, né? Muito bem, então vou repetir o parágrafo para ver se passou alguma coisa. É para simples efeito de estudo da transmissão da força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremos-nos de que a força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então a força eletromotriz é essa energia transformada, é gerador que nós estamos falando, e a partir do gerador é que transmite-se a energia, que aqui ele está fazendo o paralelo com força mediúnica, né? Começa com a fonte, o gerador. Ok? Continuando. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Perfeito. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida sob força particular se converte em energia elétrica. Interessante. Então, o gerador, lá, a turbina da hidroelétrica, ela por si só não gera nada. O nome gerador, aliás, está errado. Né? Não gera nada, é isso que ele quis distinguir aqui. Isso é comum, né? Quando se dá aula, fala gerador, apesar do nome, ele não gera nada. Ele transforma energia de qualquer modalidade em outra modalidade predominantemente elétrica por interesse técnico. Né? Então ele não gera nada por si, é exatamente o que ele falou. Por si só o gerador não gera nada, ele apenas converte energia recebida em energia elétrica. Não é simples, eu sei que não é simples porque o vocabulário é novo, é distinto, e a gente vai pondo os pinguinhos nos is, né? Então tem que ler de novo. É muito interessante que com essa nossa dinâmica aqui, ela seja acompanhada da leitura do próprio livro original, que está à disposição o trecho no site, junto com o vídeo, né? Como a gente sempre fez. Continuando, o aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Ixi, como é que é isso? É mais ou menos assim, um modelo, né? Imagine um abismo em que não existe ponte.
Só que numa ponta do abismo você coloca muitas mulheres. E na outra ponta do abismo você coloca muitos homens, né? O que existe de diferente? Ora, existe de diferente as conversas, os objetivos. De um lado só tem mulher, do lado só tem homem. Então, os dois lados são iguais? Não, eles são diferentes. As vontades são diferentes. Há uma diferença de potencial. Numa tomadinha aí de casa, tem dois pinos. Um pino está cheio de elétrons e o outro pino está com ausência de elétrons. Então, um pino tem excesso de elétrons, um terminal, e outro pino tem falta desses elétrons. Então, há uma diferença de potencial. Não está passando nada, os dois pinos estão ali. Então, o que o gerador faz? Ele provoca essa diferença de potencial. Ele internamente tira elétrons de um lado e põe no outro. Vamos imaginar uma pilha de rádio que fica bem fácil. Internamente tem lá as reações químicas. O que essa reação faz? Ela tira de um polo, de um terminal, elétrons e joga para o outro. Por isso que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. A pilha não está funcionando, ela sozinha só tem diferença de potencial, é diferença mesmo, diferença de potencial do que pode acontecer ali, gerado por essa reação química aí que provocou esse acúmulo nas duas pontas do abismo de situações diferentes. Muito bem. Não está funcionando. Aí se coloca a ponte. Quando você coloca a ponte, o que acontece? Movimento das mulheres por um sentido e dos homens por outro, né? No caso aqui a gente brinca que quem se movimenta são as mulheres. Os homens ficam parados. Por quê? Quem se movimenta é só carga elétrica negativa, positiva fica parada, né? Então, elas se movimentam. E esse movimento ordenado de cargas elétricas a gente chama de corrente elétrica. Então a corrente elétrica só existe quando eu ligo dois pontos com diferença de potencial. Exatamente, né? Mas aí vai acontecer um fenômeno interessante, né? Chega uma mulher de um lado, chega a segunda, chega a terceira, daqui a pouco acabou a diferença. Todos formaram os casais, né? Acabou a diferença de potencial. Então, o que o gerador tem que fazer? Ele tem que consumir energia outra, pegar quem acabou de chegar e devolver para a posição original, para o lado do abismo original, para manter a diferença de potencial. Por quê? Porque senão, a hora que não houver diferença, parou a corrente, a pilha de rádio. Você ligou com um fiozinho, vai passar a corrente, vai esquentar, depois de um tempo ele para. Por quê? Acabou a diferença de potencial. Então, um gerador, ele tem que pegar esse elétron que acabou de chegar e devolve para o outro lado. E assim ele mantém a corrente elétrica, né, mantendo a diferença de potencial. Então, essa manutenção da diferença de potencial consome energia. O gerador tem que estar funcionando, a hidroelétrica tem que estar com água na represa para manter aquilo lá funcionando. Porque se parar de descer água, para a turbina e ela por si só não gera nada. Ela apenas mantém a diferença de potencial. Vamos ver se ficou claro aqui com o que ele falou? O aparelho gerador do caso não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Ok? Vamos continuar. Figuremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Acabei de falar das pontinhas da tomada.
Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. É o exemplo do abismo, com a ponte. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constantemente o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Ficou claro? Então tá lá, tem a diferença de potencial, colocou a ponte no abismo, há um movimento, só que para que eu mantenha o movimento, tem que chegar, pegar quem acabou de chegar e devolver para o outro lado do abismo. Quem é que faz esse movimento, quem faz esse trabalho é o gerador, mantendo a diferença de potencial, porque se deixar, aquela diferença de potencial se anula e aí cessa a corrente elétrica. E entramos no gerador mediúnico. Vai dar 2 minutinhos só para a gente começar, para associar, né? Senão não é aula de física aqui, não é exposição de física. Idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas, como corrente elétrica, ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium. São os dois extremos do abismo. Como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Ótimo! Então ele colocou aqui um ponto da tomada como sendo o médium e o outro o espírito comunicante. Então, quando é que pode se estabelecer? Pode, não quer dizer que vai. Quando é que pode se estabelecer a corrente mediúnica? Quando há uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é dada pela vontade, não é pelo tema. Não é, ele está pensando em futebol e o médico está pensando em natação, como é que vai estabelecer? Não, não é isso. Né? Eles estão ligados pelo mesmo objetivo, só que aqui a diferença é que um quer se comunicar e o outro está sujeito à comunicação. É essa a diferença de potencial. A diferença de potencial está na vontade de um fazer o papel de emissor e o outro fazer o papel de receptor. No mesmo tema, no mesmo tipo de pensamento. Estabelecido um fio condutor de um para outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos. Anulando-se então a diferença existente, deu a comunicação, parou a corrente, pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. E na semana que vem, por conta do horário, vamos para o parágrafo seguinte explicar por que, uma vez estabelecido, passou a comunicação, como é que vai se manter a comunicação? Ou, em outras palavras, o que se faz para que a comunicação se mantenha? Porque, basicamente, cessou a diferença de potencial. Prazer em revê-los, até a semana que vem. Rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo da espiritualidade superior para a leitura e o estudo de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Item 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino,
esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Item 4. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, disse Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aqueles que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Item 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isso, então, de glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Item 6. Essas máximas são consequência do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras, abre aspas: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fecha aspas. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz, abre aspas, todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Fecha aspas. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, abre aspas, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Fecha aspas.
e ainda nesta, abre aspas, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Fecha aspas. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo mais nada, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são rebaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Olha aqui, pessoal, a gente precisa observar muito bem essa passagem, porque nós todos temos muito, muito orgulho, não é verdade? A cada segundo dos acontecimentos da vida, muitas vezes a gente se sente ofendido, contrariado, aquilo não está como eu gostaria, aquela pessoa não fez como eu quis ou não disse como eu esperava algo. Então, nós que fomos chamados ao Espiritismo, fomos também por esse motivo. Somos pessoas difíceis nesse aspecto, com muitas mazelas, e essa é uma das maiores. Por isso, Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus, apontou o dedo a cada um de nós e falou, olha, aqueles ali precisam ir para o Espiritismo, uma doutrina que fala direto ao coração, para que eles consigam entender e buscar ter comportamento, pensamento, palavras mais dóceis, lembrando que o maior é aquele que serve. Por isso que nessa encarnação estamos revendo os ensinamentos do Evangelho sob a luz do Espiritismo, para que a gente vá compreendendo e no dia a dia procurar essas virtudes do Cristo e combater as nossas que trazemos. Então, enquanto nos sentimos assim tão magoados o tempo todo, ofendidos, precisamos levantar ali a orelha, vamos dizer assim, ficar atentos e observar as nossas condições ali morais. Que o farol amarelo esteja sempre nos chamando a atenção. E eu só posso modificar a mim mesma se eu assim desejar. É por isso que estamos aqui no estudo do Evangelho, pensando nessas palavras e no dia a dia buscando lembrar disso para colocarmos em prática. Vamos precisar calar muitas vezes e não responder de sopetão, para que a gente não vá se equivocando e se comprometendo cada vez mais, tendo o recurso da doutrina que nos alerta, porque a gente vai sentir muita vergonha depois de anos no Espiritismo, quando a gente desencarnar,
E uma das nossas mazelas maiores que levarmos foi o orgulho de novo, o egoísmo, a vaidade que nos impediu de compreender ali os ensinos do Cristo. E o mais bacana é que estamos juntos nos trabalhos da nossa casa, nos estudos, nas leituras e no dia a dia, no mesmo planeta, no mesmo país, numa mesma cidade, né? Num mesmo local, exercitando essa melhora, essa reforma íntima, né? E essa melhora moral. Então vamos lá, um pedindo a Deus pelo outro. Quando notamos no companheiro a dificuldade, Deus Pai, ajude esse companheiro como a mim. E assim a gente vai conseguindo atrair os espíritos melhores que vão ser simpáticos ao nosso esforço e nos auxiliar. No outro item é mistérios ocultos aos sábios e prudentes, item 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Trecho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 8. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os pobres de espírito, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. Item 9. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa vontade e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir até ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiserdes me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, nesse momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Item 10. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se?
Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente se recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de sua própria vontade. E então, vencido pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Olha, companheiros, olhe isso. Então, cada um de nós possamos refletir nessas palavras trazidas aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e observar como está o nosso dia a dia, a nossa relação com o próximo e o sentimento que brota no nosso coração. Para finalizar, nós vamos buscar no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 56, Maiorais. Abre aspas. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Fecha aspas. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Queridos companheiros, estejamos cada vez mais inclinados a compreender os ensinos do Cristo Jesus para podermos ser melhores hoje, um pouquinho mais do que ontem, e assim prosseguir a cada dia. Que esse Mestre amoroso esteja junto ao coração de cada um.